Shabbat Shalom. Hoje nós vamos estudar a 11ª porção de Bereshit, Gênesis. Amém? Ela se encontra lá em Gênesis, no capítulo 44, a partir do capítulo 44. Nosso irmão já leu parte dela e vai para que seja estabelecida a vontade do Eterno. Vai Gate aqui, irmãos, lá em Gênesis, capítulo 44, vai haver aqui um estabelecimento de uma unidade entre Judaia e seu irmão Yosef, representando aqui não só a unidade entre irmãos, entre as tribos de Israel, mas o cumprimento aqui de uma palavra profética estabelecida sobre a vida de Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 15. O Elohim tinha dado essa palavra a Abraão, que ele, com certeza, aquela descendência iria ser peregrina na terra que não lhe pertencesse e que seria afligida por 400 anos. Então nós vamos ver aqui que vai haver um encontro maravilhoso entre Yosef e seus irmãos, como também um encontro de Yosef com seu pai Jacó. Então essa paraxá, ela é extremamente profética, porque é uma paraxá extremamente messiânica. Ela vem falando da unidade para a volta do Mashiach. Então você vai ver que aqui Yosef vai sentir a necessidade, ele vai ter que ser luz diante dos seus irmãos. Ele vai ter que expressar a verdade diante dos seus irmãos. É isso que é ser luz. É você emanar a verdade sobre a Torá. É você emanar a verdade sobre o Mashiach. É isso que é ser luz para os outros. É isso que é emanar luz de si. Amém? Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste Shabat maravilhoso. Nós queremos glorificar o Teu nome. Visite os nossos corações nessa manhã. Visite essa pequena vinha, ó Pai, que se coloca diante da Tua presença, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, para que o Senhor venha nos ensinar, para que o Senhor venha direcionar os nossos caminhos, para que nós possamos aprender a ser luz diante daqueles que não Te conhecem, daqueles que Te rejeitam como a Torá, daqueles que não conhecem a Yeshua como Senhor e Salvador. Nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença, ó Pai, para sermos servos de Ti, para cumprir tudo aquilo que está estabelecido na Tua palavra para nós. Que Teu nome seja glorificado, que Teu nome seja exaltado. Nós agradecemos os visitantes que estão aqui nessa manhã. Que o Senhor estabeleça, ó Pai, a Tua paz sobre cada um deles. Os irmãos de Belo Horizonte, que o Senhor emane sobre eles, ó Pai, a Tua proteção, tanto quando a permanência dele no meio de nós, quando o retorno para suas casas. Que o Senhor seja com cada um deles, ó Pai, em nome de Yeshua Mashiach. Muito obrigado. Nós queremos colocar diante da Tua presença também os irmãos da internet. Que o Senhor chegue, alcance cada coração que esteja nos acompanhando nessa manhã Shabat. Exalte o Teu nome sobre a vida deles, ó Pai, para que eles possam reconhecer que Tu és o Errad de Israel, o único, o Errad. Eu falei que esse encontro aqui em Gênesis, no capítulo 44, ela tem uma palavra profética que está lá em Gênesis, no capítulo 15. Vamos lá, irmãos. Só para a gente se localizar, hoje é 5 de Tevet, tá? Para a gente se localizar num tempo de 5.772. Olha só que maravilha aqui no capítulo 15. Quando Abraão recebe esta palavra, lá no versículo 13, acompanhe comigo, diz assim: Então diz o Eterno a Abraão, sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Verso 14 diz assim: Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Nós sabemos aqui nessa porção diz, lá no capítulo 44 de Gênesis, que Israel entra no Egito com 70 almas. Jacó entra no Egito com 70 almas. A nossa versão fala 66,
mas a versão próxima ao hebraico diz que eles entram com 70 almas. Em Gênesis, no capítulo 46, lá no verso 27, você vê essa afirmação. E depois, quando nós adentrarmos no livro de Deuteronômio, você vai ver que Moisés vai sair com 600 mil homens, 600 mil varões, diz a palavra. Então, é uma palavra profética. Eles estão adentrando ao Egito nessa porção, vai Gash, e ele se aproximou. Quem se aproximou? Judá. Judá vai se aproximar por quê? Porque José precisa que ele conheça a verdade. Judá apenas? Não, mas os Bene Israel, os filhos de Israel. Porém, antes, irmãos, do cumprimento desta promessa aqui do capítulo 15 de Gênesis, do verso 13 que nós lemos ao verso 14, antes de alcançar o cumprimento dessa promessa de Elohim, José e Judá necessitam aqui entrar no processo de paz. Como é que eu entro no processo de paz? Primeiro eu preciso fazer paz com Elohim, para depois eu fazer paz com meu irmão. Isso está lá em Isaías, no capítulo 27, que diz assim: aquele que se coloca sob a minha proteção, que faça paz comigo, diz o profeta. A palavra de Elohim diz isso. Aquele que se quer colocar sob a proteção de Elohim, tem que fazer paz com Elohim. Então você vai ver aí que vai ter que ter uma aliança de perdão e de misericórdia e de verdade entre os irmãos. Amém. A pastora já está antecipando. Glória a Deus. Lá no capítulo 42, nós vamos lá depois, pastora, nós vamos ver como ele reconhece, quando eles começam a fazer paz ali, entre os irmãos. Eles necessitam fazer paz. Primeiro, por que eu falei que José alcançou todo o entendimento? E agora ele precisa ser luz. Ele já alcançou todo o entendimento. Nós vamos ver isso no capítulo 42. Aqui no capítulo 44 também diz isso. Você vê claramente que José consegue alcançar o entendimento e ele faz paz com Elohim. Por isso que ele vai ter que ser luz para os seus irmãos. Porque ser luz é uma característica messiânica, irmãos. Ser luz é uma característica messiânica que provém do Mashiach Yeshua, que ele absorve, sabe de onde? Da Torá. O Mashiach absorve luz da Torá. Por isso que eu falei que é uma característica messiânica. Por isso que eu e você temos que ouvir a palavra, conhecer a palavra, para que eu possa ser luz para aqueles que não a conhecem. E Yeshua, ele absorve essas características da Torá quando ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. São conceitos da Torá. O caminho, a verdade e a vida. E Yeshua absorve isso para ele. E ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por isso que ele emana luz. Por isso que o conhecimento de Yeshua eu preciso ouvir e obedecer. Por quê? Porque é uma mensagem, uma característica messiânica. Não só de Yeshua, mas também os seus adeptos. Aqueles que aderem à fé no Mashiach. Não só do Mashiach, mas aqueles que aderem, aqueles que são adeptos de Yeshua. Esses também têm por obrigação emanar luz, ser luz para os seus irmãos. Por que aqui ele vai precisar ser luz? O Eterno diz assim: porque ali há uma situação de obscuridade, relação entre os irmãos de José com ele. Há uma relação obscura. Depois nós vamos ver o conceito de obscuridade para nós nos encaixarmos nessa situação. Para nós nos reconhecermos nessa situação de obscuridade. Obscuridade, pastora Sandra, é uma situação onde não há luz, não há entendimento, não há coisas, as coisas não são claras, são confusas, são indefinidas. Isso é obscuridade. É isso que é obscuridade. Nós precisamos olhar para nossas vidas e nos encaixar a este ponto para nós encontrarmos e ver qual é a solução. Como é que eu vou dissipar a obscuridade? Quando você consegue emanar luz, como você consegue ser luz. Por isso que eu disse que o Mashiach um conceito, uma característica messiânica. Por isso que eu disse que é um conceito, uma característica messiânica. Porque o Mashiach, ele absorveu a Torá e ele é luz. Há uma unidade ali que só o Eterno, para falar em cada coração, uma unidade entre Yeshua e o Pai. Que nós estamos lendo
sempre em João, no capítulo 17. Há uma unidade ali. Então você vai ver comigo lá em Isaías, vamos lá, irmãos, no capítulo 2. Irmãos, o profeta Isaías, ele vem falando em todo o seu livro sobre luz, como ser luz, como emanar luz, porque é um profeta que também fala muito do Mashiach. Por isso que você vai ver que há uma associação do Mashiach com essa característica de ser luz. Lá em Isaías, no capítulo 2. Deixa eu ir lá que eu não cheguei. Nós vamos ver. Depois a gente volta para Deuteronômio. Mas lá em Isaías, no capítulo 2, nós vamos ler desde o início. Nós vamos estar acompanhando aí, ó. Diz assim, ó. Isaías no capítulo 2. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias se firmará o monte da casa do Eterno, no cume dos montes, e se engrandecerá por cima dos outeiros. Concorrerão a ele todas as nações. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Eterno, à casa do Elohim de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá a Torá, e de Jerusalém a palavra do Eterno. Ele exercerá o juízo entre as nações, e repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas espadas em arados, e as suas lanças em podadeiras. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Eterno. Então o profeta Isaías já está nos preparando, que ele diz assim, olha, quando Judá e José há um encontro ali, há uma unidade entre José e Jacó e os seus irmãos, que vai culminar exatamente nesta palavra aqui, porque o benefício lá de Êxodo capítulo 15, que a palavra profética que Elohim emanou sobre a vida de Abraão, não era um benefício somente da nação de Israel, mas de todas as nações, diz Elohim, de todas as famílias, diz Elohim. Então há um benefício meu e seu aqui. Por quê? Porque ele diz assim que de Sião sairá a Torá. E a palavra do Eterno de Jerusalém, as nações concorrerão, porque ele diz aqui, olha, vinde à casa de Israel, à casa de Jacó, andemos na luz do Eterno, que a luz do Eterno é a Torá, absorvido intensamente por Mashiach Yeshua, absorvido. Aí Yeshua, ele vai dizer para nós, vamos lá no capítulo 8, ele fala assim, olha, eu sou a luz. Vai ver? Vamos lá no capítulo 8 de João. Vocês podem participar, viu? Capítulo 8 de João, no verso 1. Amém? Diz assim, João 8, verso 1. Mas Yeshua foi ao Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu. Eu acho que não é essa palavra, irmãos. É 2? 12? Perdão, é isso mesmo. Eu anotei errado aqui. Oi? Isso, irmãos. Eu anotei errado aqui. Ele diz assim, ó, Yeshua continuou a dizer à multidão, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. Verso 13. Desafiaram-no os fariseus, tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é válido, respondeu Yeshua. Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é válido, pois sei que de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde eu venho, nem para onde vou. Este é um conceito que tem lá na física, quando os estudantes, aqueles que estudam física, dizem que um feixe de luz é exatamente o caminho que percorre a luz. Esse feixe você consegue identificar a origem
e o destino da luz. Então Yeshua vem e diz assim, olha, ainda que eu testifique de mim mesmo, meu testemunho é válido, pois eu sei de onde vim, de onde que emana a luz que vem dele, e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Verso 15. Vós julgais segundo os padrões humanos, e eu a ninguém julgo. Verso 16. Mas se na verdade julgo, as minhas decisões são certas, porque não estou sozinho. Estou com o Pai que me enviou. A vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu sou um que testifica de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então Yeshua diz assim, eu tenho em mim estabelecido a verdade. Por quê? Porque o testemunho dele, ele fala assim que é verdadeiro. Aí ele, no verso 19, ele pergunta assim, ó. Então perguntaram, onde está teu pai? Respondeu Yeshua, não me conheceis, nem o meu pai. Se vos conhecesseis, também conheceríeis o meu pai. Ele disse essas palavras ensinando na área do templo, no lugar do gasofilácio. Contudo, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Mais uma vez, disse Yeshua, vou retirar-me. A vós me buscareis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não vos podeis ir. Verso 22, disseram os judeus, por acaso irá ele matar-se a si mesmo? É por isso que diz, para onde eu vou, vós não podereis ir. Mas ele continuou, vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. E eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, quem és tu? Respondeu Yeshua, eu já vos disse desde o princípio. Muito tenho que dizer e julgar a vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, é luz. Dele emana a verdade, irmãos. E o que dele ouvi, digo ao mundo. Verso 27. Eles não entenderam que ele falava do Pai. Por isso Yeshua disse, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou quem digo ser. E que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou só, pois sempre faço o que lhe agrada. Yeshua emana luz por obediência à palavra do Pai, por obediência ao Pai, por ele reconhecer que tudo que provém dele vem de Elohim. Porque ele absorveu o que é a Torá, a verdade, a vida. Porque ele absorveu. Se você e essa é uma função messiânica. Mas não só do Mashiach, como eu disse, mas Minsu, daqueles que aderem ao Mashiach, aqueles que são adeptos. Se você for comigo lá em Efésios, você vai encontrar Paulo exortando ali a mesma coisa, para que eu possa ser luz, para que eu possa ser verdadeiro, para que eu possa levar a verdade àqueles que não conhecem o Mashiach. Lá no livro de Efésios, no capítulo 5, diz assim, ó, no verso 1. É bem claro que a palavra para mim e para você. Diz assim no capítulo 1, do capítulo 5, no verso 1. Sede, pois, imitadores de Elohim, como filhos amados, e andai em amor, como também o Mashiach vos amou, e se entregou a si mesmo por vós, em oferta e sacrifício a Elohim, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeia entre vós, como convém os santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é a idolatria, tem herança no reino do Mashiach e de Elohim. Ninguém vos enganes com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Elohim sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, irmãos, mas agora sois, andai como filhos da luz. É uma obrigação, é uma ordem minha e sua, que aderimos ao Mashiach. Verso 10, descobrindo que é agradável ao Eterno.
E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, que é a obscuridade, irmãos. Que é aquilo que é obscuro, que é aquilo que é trevas. Olha só, ele diz no verso 11, mas não vos associeis com obras infrutuosas das trevas. Antes, porém, condenai-as. Pois o que eles fazem oculto, até dizê-lo é vergonhoso. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois a luz que a tudo manifesta, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, o Machia te iluminará. Que palavra maravilhosa que Paulo vem ensinando aqui em Efésios. Que palavra, ele fala bem assim, olha, porque você tem que ser luz, você tem que abandonar essa situação de obscuridade que há na sua vida e vir para a luz. Porque a luz vai expor para você mesmo, irmão. Não é para mim, não é para os líderes da congregação, não é para a sociedade, não. Vai expor para você mesmo quão grave é o seu pecado. Quão grave é a minha e a sua situação diante de Elohim, se nós andarmos nessas obras infrutuosas das trevas, diz Paulo. Obras infrutuosas das trevas. E eu preciso ser luz. Se você andar mais um pouquinho ali, ó, vai lá em 1 João. Para você ver. Eu estou te mostrando que é uma obrigação minha e sua andarmos na luz e sermos luz. João no capítulo 1. Olha o verso 5 do capítulo 1 de 1 João. É o livro de primeira carta a João, capítulo 1, verso 5. Diz ele, ó, essa é a mensagem que dele ouvimos. De quem? Do Machia. E vos anunciamos que Elohim é luz, e não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Se eu minto e não pratico a verdade, eu vivo numa situação obscura. Olha só. Se dissermos que não temos pecado nenhum, verso 8, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Não está. Como que você vai emanar luz? Como é que você vai ser luz se não há em você um testemunho da verdade, do Machia? Olha o capítulo 2, meus filhinhos, ele é bem carinhoso aqui, ó. Essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Yeshua HaMashiach, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se aguardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade, então é uma pessoa obscura. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Elohim nele também nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Verso 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar com ele, como ele andou. Está vendo? Como eu falei, porque que ser luz não é só do Machia, mas daquele que adere ao Machia, daquele que diz que ele é o seu Senhor e Salvador. Não tem como fugir disso. No capítulo 8 ele diz assim, contudo vos escrevo um novo mandamento, que é verdadeiro, nele em vós, porque as trevas vão passando, e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz que está na luz, e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Por isso que há uma situação de obscuridade entre José e os seus irmãos, que precisa ser curada, que precisa ser sanada, que ele precisa buscar a luz. Por isso que José, quando alcança o entendimento, a partir do capítulo 42 ali, ele expressa isso, você vai ver que ele, por obrigação, tem que ser luz. Ele não consegue mais manter a verdade no oculto, irmãos. Isso é um preceito de Hanukkah. Você não coloca uma lamparina, né, debaixo da cama, mas você põe no alto. Isso não vai conter mais a José.
No capítulo 44, ele não consegue mais conter isso nele, e ele vai ser luz, ele vai emanar luz. Amém? Nessa porção aqui, ó, é esses dois encontros que ocorrem, essas duas revelações, que vai dar fim, irmãos, a uma situação de obscuridade para os irmãos de José. Uma situação de obscuridade é uma situação não resolvida, não iluminada, que não expõe a verdade. Vamos lá em Gênesis para você ver comigo, no capítulo 42. Lá onde a pastora Sandra citou, que ali ele já começa a reconhecer. Pode falar. Um minutinho. Amém. Irmãos, aqui pode ficar lá onde você já foi na Bíblia. 1 João? Não, lá eles já foram para Gênesis. Tá. Podem permanecer lá. Aqui em 1 João, no versículo 7, diz assim, e o sangue de Yeshua Mashiach, seu filho, nos purifica de todo pecado. Esse pronome aqui, todo, ele se torna determinante aqui, todo pecado. Ele é determinando, por quê? Porque a luz vai penetrar. Amém. E vai permear todo o seu interior. Amém. Por isso que é determinante. Ele passa a ser um substantivo praticamente determinando uma ação. Uma ação. De penetração total aqui, para atravessar, é o que a luz faz, Amém. para produzir vida. Para produzir vida, que é uma função, que é isso que José vai falar. É isso aí. Para produzir vida. Se você depois, a gente vai lá depois, se houver tempo, lá em Hebreus, no capítulo 6, o autor ali vem falando assim, que é impossível aquele que foi participante da luz, aquele que conheceu, essa luz que a pastora Sandra falou, que penetra, que te purifica, que atravessa, aquele que é participante dessas coisas, é impossível, se ele cair, ele conseguir retornar com a mesma força que ele tem. Depois nós vamos lá em Hebreus. Em Hebreus diz isso. Mas vamos aqui no capítulo 42, depois a gente vai lá em Hebreus. Diz assim, lá no verso 7 de Gênesis 42. Você vê aqui que ele já teve entendimento, José. Então, os irmãos dele serão provados, sabe aonde? Irmãos, na palavra. Os irmãos de José vão ter que ser provados na palavra. Diz assim no verso 7. Vendo José, os seus irmãos, reconheceu-os, mas comportou-se como estranho para com eles. E falou-lhes asperadamente e perguntou-lhes. Como? Asperamente, perdão, irmãos. E perguntou-lhes, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. Verso 8, José conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. Ele lhes disse, vós sois espias, e vieste para ver a nudez da terra. Responderam, não, senhor meu. Os teus servos vieram comprar mantimento. Nós somos filhos de um mesmo homem. Os teus servos são homens de retidão. Eles falam para José. Nós somos homens de retidão. Você está vendo aí que há uma situação de obscuridade. Nós sabemos porque nós conhecemos a palavra. Mas olha só, não são espias. Disse-lhes ele, não, vieste para ver a nudez da terra. Ele vai provocando. Olha no verso 13. Mas eles responderam, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra, Canaã. O mais novo está longe com o nosso pai. Já não existe. Eles não sabem qual é a verdade sobre José. Já não existe. Disse-lhe José, e como já disse, como já disse, sois espias. E nisso sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Verso 16, enviai um dentre vós que traga o vosso irmão. O restante de vós ficará preso, e vossas palavras serão provadas, irmãos. Ele diz, se há verdadeiro, se a palavra ali há verdade na palavra deles, se há verdade no que dizes. Se não, pela vida de Faraó, vos sois espias. Então é a minha palavra contra a sua. Eu digo que vocês são espias. Ele diz, não, nós somos homens de retidão. Então a palavra terá que ser provada, porque José sabia que havia um relacionamento obscuro entre eles, não resolvido. Não resolvido e precisava ser resolvido. José alcançou de Elohim todo o entendimento. Agora ele precisa ser luz. Até então aqui ele está
retido. Mas no capítulo 44 ele não aguenta. Ele precisa emanar a luz que Elohim depositou nele. Ele precisa falar a verdade. Olha o verso 19. Se sois homens de retidão, ele fala, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para a fome de vossas casas. Verso 20. Mas trazei o vosso irmão mais novo, para que sejam verificadas as vossas palavras, e não morrereis. Eles assim fizeram. Agora eles vão ter que provar. Eles vão ter que trazer Benjamim. Eles estão sendo provados nas suas palavras, irmãos. Por isso que eu falei que primeiro precisa fazer paz com Elohim. Eu falei não, o profeta Isaías diz. Primeiro você vai ter que fazer paz com Elohim, para depois fazer paz com seu irmão. Olha no versículo 9 como José é duro com eles, olha. 9, irmãos. 9. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. E lhes disse, vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. Essa nudez aqui significa sexo. No hebraico é sexo. O sexo da terra, por quê? Porque a produção da terra, o sexo fala da reprodução. Então, a terra tem que reproduzir para poder dar, para vender, comprar. É por isso que ele fala que eles são espias. Exatamente. Vocês vieram ver o quê? A terra está produzindo muito, e nós estamos com fome, e nós temos que buscar alimento. Isso. Então, José estava com o pé na frente, outro atrás com eles, muito grande. Muito grande. Exatamente. Porque tinha que prová-los. Tinha que prová-los. Ver o que estava no coração exatamente, para ver o que há no seu coração. É assim que Elohim faz comigo e com você. Agora, se você for lá no capítulo 45, José aqui, irmãos, ele não podia mais sustentar essa situação obscura, diante de toda a exposição ali que Judá vem colocando no capítulo 44, onde inicia a porção Vaigash. Ali do verso 18 em diante, inicia a nossa porção. Então, diante de toda aquela exposição aqui, Judá vai se aproximar de José e vai começar a expor toda a situação. E aqui, eu gostaria que vocês fossem comigo, lá no verso 29 do capítulo 44, para nós adentrarmos ao capítulo 45, para você ver que José ali vai lançar luz, que é a verdade sobre os seus irmãos. No capítulo 29, Judá está falando com José. Se agora também me tirares a este, ele está falando de quem? De Benjamim. E lhe acontecer algum desastres, fareis descer as minhas cãs com tristeza à sepultura. Verso 30. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, ele está falando de Jacó, e não indo o moço, Benjamim, visto que a sua alma está ligada com a dele, era a mesma situação de José com seu pai. Havia uma ligação de alma ali, segundo a palavra. Sua alma está ligada nele. Verso 31, acontecerá que, vendo ele, que o moço ali não está, morrerá, e os teus servos farão descer as cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Verso 32, o teu servo se deu por fiador pelo moço, com o meu pai, dizendo, se eu não tornar a trazê-lo, serei culpado para com meu pai todos os dias. Os rabinos dizem que isso é um Mesirut Nefesh. Nós já conversamos sobre isso. Mesirut Nefesh, auto-sacrifício, você se colocar no lugar do outro. É o auto-sacrifício que Judá estabelece aqui. Então ele já não vai, José não vai mais suportar, porque ele precisa dizer a verdade, porque ele vai identificar ali a confirmação da palavra. Que havia no coração deles verdadeiramente a vontade de obedecer a Elohim e de ouvir a voz de Elohim e de atender ao seu pai. Porque ele vai se colocar diante de José em defesa do seu irmão, em defesa do outro. Então seu coração ali nesse momento foi provado. Olha o verso 33. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por escravo de meu senhor. Que suba o moço com seus irmãos. Como subirei eu a meu pai se o moço não for comigo? Não me permitas ver o mal que se abaterá sobre meu pai. Então você vai ver ali que a luz de José vai começar a dissipar a obscuridade. Deixa eu ler para você o conceito de obscuro. Obscuro é o que não é iluminado, como eu disse. Confuso, difícil de entender, provém de obscuridade.
que é a ausência de quê? De luz, irmãos. Por isso que eu falei que eu e você precisamos ser luz. Aqui, ó. Porque a ausência de luz, falta de clareza na expressão das ideias. Você não consegue manter as suas ideias intactas. Você é confuso. Você não sabe aonde fica. Você é inconstante. Você não sabe se serve a Elohim ou se serve a Mamon, Deus do dinheiro. É isso que é ser obscuro, obscuridade. Falta de expressão na clareza das ideias. Estado que é duvidoso, ou você é imperfeitamente conhecido. Você vai ser conhecido pela sua imperfeição. Obscuro. Essa palavra denota um estado que de não ser facilmente percebido. Fraco, indefinido, não facilmente entendido. Você é confuso, eu e você. Quando entramos nessa situação de obscuridade. Nessa situação. Por isso que eu preciso avaliar a minha posição diante de Elohim e como eu sirvo a esse Elohim para ver se eu não estou nesse contexto. Se eu tiver, o profeta Isaías me ensina a não ser obscuro. No hebraico, existem duas palavras que se aproximam muito de obscuridade. Uma é opel, que quer dizer penumbra, escuridão. Denota, sabe o que? Um estado de cegueira espiritual. Denota que eu, nessa situação obscura, eu estou numa cegueira espiritual, diz Isaías no capítulo 29. Vamos lá para você ver isso. Lá está a palavra opel, penumbra, escuridão. Eu falei para você que o profeta Isaías, ele vai discorrer sobre ser luz em todo o seu livro. Se vocês quiserem falar, irmãos, pode falar, viu? Estão quietinhos, né, pastora Sandra? Amém. Lá no verso 18 ele diz isso aí, ó. Olha, vamos mais para cima, né, para a gente não ler só um versículo, para a gente ter... olha o verso 15. Ai dos que profundamente esconde do Eterno o seu propósito, e fazem as suas obras às escuras, e dizem, quem nos vê e quem nos conhece? Vós a tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Não se converterá o Líbano num breve momento em campo fértil? E o campo fértil não será tido por bosque? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro. E dentre a escuridão, é essa palavra aqui que é opel em hebraico. E dentre as trevas, e dentre as trevas, a escuridão, e dentre as trevas verão os olhos dos cegos. Os mancos terão gozo sobre os mansos terão gozo sobre o gozo do Eterno. E os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. O tirano será reduzido a nada, e desaparecerá o escarnecedor. E todos que se dão à iniquidade serão o quê? Exterminados. Os que fazem por culpados ao homem numa causa, os que armam laços, os que repreendem na porta, os que com falso testemunho negam justiça ao inocente. Portanto, assim diz o Eterno, que remiu Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó já não será envergonhado, já não descurará a sua face. Mas quando virem no meio deles os seus filhos, a obra das minhas mãos, santificarão o meu nome, santificarão o santo de Jacó. É lindo demais. E temerão ao Elohim de Israel. Os errados de espírito virão ter entendimento. Os murmuradores aceitarão a instrução. Por quê? Porque vai ser dissipado toda a cegueira espiritual. Toda a treva. Amém, toda a treva. Outra palavra, irmãos, vocês, por favor, vê o horário para mim que eu estou sem referência de horas. Amém. Outra palavra é roshek, que também significa escuridão, porém ignorância. Está lá em Isaías, no capítulo 59 e 58. Eu vou ler para vocês, nós vamos ler juntos, no capítulo 59, que vai descrever as ações que nos mantêm em obscuridade. Obrigado, Jé.
que nos mantém em obscuridade. O profeta ele vai descrever aqui no capítulo 59, vamos lá comigo. A partir do verso 1, ele vai descrever as ações que nos mantêm em obscuridade. Eu já sei, você também já sabe. Você já percebeu pelos livros e pelas palavras que nós estamos lendo, quais são esses conceitos? Olha lá, ó, no capítulo 49, no verso 1. Diz assim, ó, certamente a mão do Eterno não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, diz ele, fazem divisão entre vós e o vosso Elohim, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Pois as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios, irmãos, falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame por justiça, ninguém comparece com juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o mal e produzem, sabe o quê? A iniquidade. Eles chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer os ovos, também dele morrerá. E se um dos ovos é quebrado, sai dele, sabe o quê? Uma víbora. As suas teias não prestam para as vestes, não se pode cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, apressam-se para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Ruína e destruição há nas suas entranhas. Não conhece o caminho da paz, não há juízo nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz, irmãos. Pelo que a justiça está longe de nós e a retidão nos alcança. Esperamos pela luz e só há pelo resplendor, mas andamos em... Apalpamos as paredes como cegos, está vendo? Como se não tem olhos, andamos apalpando, tropeçando ao meio-dia como nas trevas. E nos lugares escuros somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos a justiça e ela não aparece. A salvação e ela está longe de nós. Pois as vossas transgressões se multiplicam perante ti, e os vossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco, e conhecemos a nossa iniquidade, a rebelião e traição contra o Eterno. E retiramos-nos do nosso Elohim, o pregar opressão e revolta, e o proferir mentiras que os nossos corações conceberam. Pelo que a justiça se tornou atrás, e a retidão se pôs longe. A verdade anda tropeçando nas ruas, e a iniquidade não pode entrar. A equidade não pode entrar. A verdade ausentou-se. E quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. O Eterno viu e pareceu mal aos seus olhos, que não houvesse justiça. Ele viu que não havia ninguém, e maravilhou-se que não houvesse intercessor, pelo que seu próprio braço lhe houvesse a salvação, e a sua própria justiça a susteve. Irmãos, é uma declaração aqui de quem anda na obscuridade. Eles não, ai daqueles que têm luz por trevas e trevas por luz, diz o profeta. Ai daqueles. Você está achando que você está emanando luz, que você é a luz diante dos seus irmãos? Mas se você olhar se eu e você, primeiro eu, depois vocês, observarmos essa palavra, nós temos que avaliar o nosso caminhar, o meu proceder. Não somente a minha palavra, mas o meu proceder. Porque a luz, irmãos, quando ela emana, ela mostra para você forma. A luz, quando ela está, se você se desligar todas as luzes, você não vai ver nada. Mas se você ligar, você vai ver formas. Ele vai dar forma. É o meu testemunho, irmãos. A forma é o meu testemunho de como andar, de como proceder. De como andar e como proceder. Por isso que o profeta vem denunciando aqui, os pecados de Israel. Por quê? Porque andam na obscuridade. Inimizade. Um item. A pastora está falando para aqueles que não ouviram, é um item só das obras da carne.
inimizade entre os irmãos. O item só. O item só. Mas, meu Deus, como é que eu vou modificar todas essas coisas se você ler antes do capítulo 58? Por isso que eu li primeiro o 59. Mas você for no capítulo 58, ele estabelece aqui ações características para ser luz. Ações características para eu tomar que eu serei luz. Olha lá no capítulo 58. Vou ler só alguns versos. Diz assim, o verso 6 do capítulo 58. Ele vai falar do verdadeiro jejum. De como você vai se colocar diante de Elohim. De como você vai ser um Meserut Nefesh. Como você vai se colocar diante de Elohim no lugar de seu irmão. Diz assim no verso 6 do capítulo 58 do profeta Isaías. Não é esse jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo? Verso 7. Não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cubras, e não te esconda do teu próximo? Então romperá o quê? A tua luz, irmãos. Essas ações faz romper o quê? A tua luz, diz o profeta no verso 8. Então romperá a tua luz como uma alva. Exatamente, a tua cura. Olha que maravilhoso, você vai ser curado. Apressadamente brotará. A tua justiça irá diante da tua face. E a glória do Eterno, de Adonai, será a tua retaguarda. José está nessa situação aqui. Ele recebendo luz do Eterno, o Eterno estava sobre ele. Por isso que ele pôde tomar essa posição, por isso que ele vai ali no capítulo 45 emanar a luz, a verdade sobre seus irmãos. Olha o verso 9. Então clamarás e o Eterno te responderá. O Eterno vai te responder, irmão. Se você ver os textos da base bíblica, diz isso. Diz assim, então clamarás e o Eterno te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender do dedo, e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, aquele que está pedindo aprender da palavra, ele não quer que você dê o alimento somente físico, mas o faminto da alma aqui, a alma aflita, ali, e fartares a alma aflita, verso 10. Então a tua luz nascerá das trevas, vai dissipar toda obscuridade que há em mim e que há em você, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Eterno te guiará continuamente, olha a promessa, irmãos, e fartará a tua alma com lugares secos, e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Os que de ti procederem, ele vai dar promessa para a tua descendência. Olha só, os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador de veredas com moradias. Se desviar o teu pé de profanar o Shabat, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e de chamares ao Shabat deleitoso, santo dia do Eterno, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando das tuas empresas, nem falando palavras vãs, então te deleitará no Eterno, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. A boca do Eterno disse, diz o profeta, para que você fale assim, foi Isaías que falou isso no momento. Não, ele dá a assinatura dele e fala assim, a boca do Eterno o disse, para que você saiba de onde provém a luz. Para que você possa identificar quais as ações que eu tenho que tomar na minha vida, para que eu possa romper a luz e ser como alva, e a tua cura apressadamente brotará. A tua cura apressadamente brotará. Não é só cura física não, irmãos. É cura espiritual. Ser luz, irmãos, é preservar os fundamentos contidos lá na Torá. Ser luz é preservar os fundamentos contidos na Torá e ratificado por Yeshua HaMashiach. Por isso que José aqui vai compreender que Elohim havia enviado primeiro a ele ao Egito, para conservar a descendência, irmãos, prometida a Abraão, para benefício a todas as nações. Vamos lá no capítulo, nós já estamos terminando, irmãos, no capítulo 45, obrigado, Roberto. Capítulo 45.
Então aqui, Vaigash, essa aproximação aqui, irmãos, de Judá e José, no capítulo 45, 42, 45, essa unidade, conforme os comentários rabínicos, tem um significado, irmão, muito mais abrangente do que nós estamos vendo hoje. Muito mais abrangente. Porque além de promover a unidade entre os filhos de Israel, um Bnei Israel, diz os rabinos, também nos remete à era messiânica, diz o rabino. Os rabinos dizem isso. Essa situação aqui de José com os seus irmãos nos remetem à era messiânica. A vinda, o retorno do Mashiach. Para mim e para você, o retorno do Mashiach, o reino que será estabelecido por ele. Os rabinos já começam, eles já identificam aqui nessa porção uma obra messiânica. Quando todos os povos conheceram o nome de Elohim, o Israel, o Errad, o Ahabar, o amor. Quando os povos conhecerem aquilo que nós aprendemos aqui na festa de Hanukkah, aqueles que não estiveram aqui, peguem o ensinamento ou acessem a internet para ouvir. Aqueles que não puderem estar presentes, acesse para você aprender o significado maravilhoso do nome de Adonai. Porque os rabinos dizem que este nome aqui, irmãos, Arabar, que é amor, e Errad, o único, isso aqui é para quando todos os povos reconhecerem esses dois nomes, a iniquidade será banida, a escuridão será banida. Não haverá mais, irmãos. É maravilhoso. No capítulo 45 de Gênesis, eu tenho que ler, que eu já falei que ia ler e não li, né? Diz assim, então José, verso 1, 45 de Gênesis. Então José não se pôde conter diante de todos que estavam com ele. Clamou, fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse José aos seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? A primeira preocupação dele é com seu pai. Vive ainda meu pai, ele diz. Porque a referência deles são os patriarcas, irmãos. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante dele. Verso 4, diz mais a José, seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram, então, e disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito, para o Egito. Verso 5, mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, porque me haverdes vendido para cá, porque para a conservação de vida, diz ele, de vida, Elohim me enviou diante de vós, pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita, pelo que Elohim me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra. Próximo ao original diz assim, olha, para preservar a tua descendência. Moisés vai sair com 600.000 varões da terra do Egito. Ele fala bem aqui, olha, para conservar a vossa sucessão na terra, para que você possa retornar para Canaã com 600.000 varões e tomar posse da tua promessa. Irmãos, é maravilhoso quando você vê este exílio, o início do exílio aqui no Egito. Quando você observa essa situação, ele diz assim, olha, eu vim diante de vós para que eu precisava, para que vocês pudessem ter vida e preservar a tua descendência. Para preservar, o verso 7 diz, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento, que é a morte. Que é a morte. Exatamente, que é a morte. Então vai gastar essa aproximação aqui de Judá com José, os rabinos eles estão bem enfáticos quando dizem que nos remete à era messiânica, quando todos os povos conhecerem o nome de Adonai, quando todos os nomes reconhecerem que há ali unidade e amor no nome de Adonai, o Errad, o único. E quando todos reconhecerem isso, todos nós sairemos do exílio. Quando todos nós reconhecemos ou conhecemos o nome de Adonai, nós estaremos aptos a sair do exílio romano. Aí nós vamos poder fazer paz com Israel. Sairemos juntos do exílio. É essa a função.
sair juntos do exílio. O irmão, você tem que falar no microfone. Por causa dos nossos irmãos da internet. Pode falar, Amado. Amado. Eu vi um comentário sobre Yosef, que Yosef estava vestido como egípcio, estava se parecendo com egípcio. Por isso que os filhos de Israel não estavam reconhecendo Yosef. Da mesma forma, muitas vezes hoje, muitos filhos de Israel estão deixando de reconhecer Yeshua como Messias, porque ele está vestido com uma roupa romana, mas ele não é um romano, ele é um judeu. Não, exatamente. É um filho de Israel também. É o filho de Israel. Você não conhecer Yeshua porque ele está vestido com roupagem romana. Sim, porque vestiram ele assim. De roupagem romana, amém. Muito obrigado, irmãos. Amém. Se você for lá em Zacarias, vamos lá comigo no capítulo 14. Zacarias 14 de Zacarias. A vinda do reino do Mashiach. Diz assim, em Zacarias no capítulo 14, no verso 1, amém? Diz assim, vem o dia do Eterno, no qual os teus despojos se repartirão no meio de ti. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Eterno sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Eterno, meu Elohim, e todos os santos com ele. Naquele dia não haverá luz, irmãos, nem frio nem geada. Será um dia singular, conhecido do Eterno. Não será nem dia nem noite. Quando a tarde chegar, haverá luz. Naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e as outras metades até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Eterno será rei sobre toda a terra. É o Senhor, Adoni, Amém. O Adoni será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Adoni, e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta de esquina, e desde a torre de Anael até os lagares do rei. Habitarão nela, e já não haverá maldição. Jerusalém habitará segura. Esta é a praga com que... Não, vamos até o verso 11. Que diz assim, habitarão nela e não haverá maldição. Jerusalém habitará segura. Todos os povos vão conhecerem o nome de Adonai. Todos eles concorrerão para Jerusalém. Se você raftará dessa porção, encontra-se em Ezequiel. Lá você vê com clareza essa profecia estabelecida aqui em Malaquias. Vamos lá comigo em Ezequiel. Ezequiel, irmãos, é Raftará. Eu tenho 15 minutos ainda. Ezequiel é a nossa Raftará. Há uma 37, tá, irmãos? Só a partir do verso 15, irmãos. Aqui você vai identificar unidade. Amém. Exatamente. Aqui, os rabinos que identificam também o reino do Mashiach, estabelecimento do reino de Mashiach. Quando José e Judá aqui, eu escrevi aqui, Judá, ele vai falar aí pelos filhos de Israel. Judá significa o cetro real. O cetro representa, irmãos, a autoridade real, que está lá em Gênesis, no capítulo 49, depois a gente vai lá ler, você vai ver ali as bênçãos estabelecidas sobre Judá.
E aqui nessa profecia também fala de José, vara de Efraim e toda a casa de Israel, cetro sacerdotal, a fonte do ensino da palavra do Eterno, também estabelecida sobre ele na bênção, que o seu pai vai estabelecer sobre eles, antes da morte de Jacó. Aqui em Ezequiel, no capítulo 37, a Haftará dessa porção inicia-se no verso 15, e diz assim: uma só nação, irmãos, um só rei, estabelecimento do reino do Mashiach. Olha só, veio a mim a palavra do Eterno, tu, ó filho do homem, toma um pedaço de pau e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel. Se você for em Gálatas, no capítulo 3, você vai se identificar como filho de Israel. De Judá vem a descendência do Mashiach. De Judá vem o rei Davi. É uma descendência real, de reis, que vem de Judá. Por isso que aqui o profeta, ele diz assim, ó, de Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, aqueles que são adeptos. Então toma outro pedaço de pau e escreve nele, por José, vara de Efraim, por toda a casa de Israel. Já nós não estamos aqui, mas estamos lá em cima, Judá, filhos de Israel. Gálatas capítulo 3 é bem claro contra essa minha aproximação, essa identificação minha e sua como filhos de Israel. Descendência de Abraão. José, vara de Efraim, no verso 16. E por toda a casa de Israel e seus companheiros. Ajunta um ao outro, para que se unam, irmãos, e se torne um só na tua mão. Quando os filhos do teu povo te perguntarem, não nos declararás que significa essas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Eterno Elohim, eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas farão uma só na minha mão. Verso 20, os pedaços de pau que houvessem escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Dize-lhes, assim diz o Eterno Elohim. Verso 21, eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações, para onde eles forem, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à tua terra. Olha a promessa, irmãos. Deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Um só rei será rei de todos eles, o Mashiach. E nunca mais serão duas nações. Nunca mais, para o futuro, se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os teus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, pois os livrarei de todas as suas apostasias e os purificarei. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Elohim. Nunca mais haverá obscuridade. Seremos uma só nação, Israel e igreja. Uma coisa só, um só rei, um só cetro, irmãos. Eu dividi aqui dois cetros, cetro de Judá como cetro real e o cetro de Efraim, que está na mão de José, cetro sacerdotal. Mas eles aqui vão ser um só, irmãos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nunca mais andarão em trevas. Verso 24, o seu servo Davi reinará sobre todos eles. O seu servo Davi reinará, e a descendência de Davi. É isso que identifica para os rabis, aqui, ó. O teu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, irmãos. Andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. Habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. Para sempre, diz a palavra. Verso 27. É verso 27 que eu estou? Não. Verso 25, parte B. E Davi, meu servo, será o seu príncipe eternamente. Farei com eles uma aliança de paz. Está vendo, irmãos? Será uma aliança perpétua, irmãos. Grave essas palavras e coloque no seu coração. São palavras de perpetuidade para mim e para a sua geração. Eu estabelecerei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. É lindo demais. Olha o verso 27. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Então, irmãos, as nações saberão
que eu sou o Eterno, que santifico a Israel. Eles reconhecerão o nome de Adonai, quando estiver no meu santuário, no meio deles, para sempre. Por isso que eu preciso ser luz. Para que Elohim possa habitar no santuário, que é o meu corpo físico. Para que ele possa habitar, irmãos, nesse templo estabelecido por Elohim. Por isso que ele fala aqui, e as nações, você tem que ser luz, porque elas vão saber, saberão que eu sou o Eterno e que santifica Israel. E santifica Israel, irmãos, o primeiro passo, eu vou ler para vocês que eu escrevi aqui. O primeiro passo para se pôr um fim ao exílio, esse exílio que está aí, que é romano, que o irmão ali nos deu um exemplo muito bom, que vestiram Yeshua com roupagem romana, o dia que por fim esse exílio é disseminar a unidade. Porque o exílio é resultado do pecado do ódio gratuito. Seu nome é antissemitismo, irmãos. O ódio contra o meu irmão é antissemitismo. Quando o antissemitismo cessar, aí eu e você seremos livres do domínio romano, irmãos. Quando eu cessar o meu antissemitismo, eu e você, quando todas as nações cessarem o antissemitismo, aí sim seremos livres de qualquer domínio, principalmente do domínio romano que atua hoje. Para isso é preciso conhecer quem? O nome de Adonai. Eu preciso conhecer o Elohim de Israel. Amém. Amém. Lá no versículo, no capítulo 42, é onde eles reconhecem a culpa. Porque é o princípio do arrependimento, do pecado. Princípio. A doutrina Pastor, tem que falar no microfone, que os irmãos lá atrás e na internet. Vamos lá, irmão, Gênesis capítulo 42. Irmãos, no capítulo 42, para reconhecer que há um antissemitismo, que há uma inimizade, Amém. E que há uma divisão, precisa-se assimilar a doutrina bíblica do arrependimento. Amém. Aqui, versículo 21, o primeiro passo que eles dão é assumir essa doutrina do arrependimento. Eles reconhecem a culpa. Então disseram uns aos outros, capítulo 42, versículo 21. Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, Amém. pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava, mas nós não o atendemos. Não. Por isso é que vem sobre nós toda essa angústia. Eles estavam aqui sabendo que eles estavam eram culpados. Amém. O que precisa haver para que essa sujeira da inimizade, da divisão, da separação entre judeus e gentios, entre Israel e igreja, é reconhecimento de culpa. Amém. É a doutrina bíblica do arrependimento que precisa fazer parte da nossa vida. Exatamente. E precisa ser pregada. Amém, né? amém, amém. Então, o primeiro passo para que nós saímos do exílio é isso aí, a doutrina do arrependimento. Quando todos nós adotarmos isso em nossas vidas, aí vai cessar todo o domínio romano. Cessa todo o domínio sobre as nossas vidas. Eu gostaria de ler com vocês Isaías. Vamos ficar de pé para nós encerrarmos no capítulo 9. Isaías no capítulo 9. Diz assim, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Diz assim Isaías no capítulo 9, verso 1. Mas para o que estarmos aflitos, não haverá mais escuridade. No passado ele envelheceu a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam os que quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, está vendo? A vara que lhe feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia da derrota dos midianitas. Todo o calçado deles que pelejavam no tumulto, e toda a veste revolvida em sangue serão queimados. Servirão de pasto ao fogo,
porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento do seu governo, a paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e justiça, desde agora para sempre. O zelo do Eterno dos Exércitos fará isso. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos nos apresentar diante de Ti, em gratidão ao Pai pela Tua palavra, que possa ser gerado em nós todo arrependimento, para que nós possamos sair fora de todo domínio, seja ele romano, seja ele grego, seja ele americano, que possa sair todo domínio, ó Pai, que está estabelecido pelo mundo. Nós glorificamos o Teu nome, nós aprendemos que o Teu nome é amor e unidade, e nós queremos obedecer de todo o nosso coração a Tua palavra. Manifesta a Tua verdade no meio de nós, exulta a Tua palavra nos nossos corações. Fala conosco, ó Pai, e nos ensina a cada dia, para que nós possamos exalar luz, para que nós possamos ser luz para aqueles que não Te conhecem. Que o Teu nome seja glorificado não só nas nossas vidas, mas nas nossas palavras, nos nossos atos, no nosso caminhar, no nosso testemunho diante da Tua presença. Que o Teu nome seja conosco, ó Pai, neste Shabat maravilhoso que estaremos na Tua presença, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Feche teus olhos e curve tua cabeça. Yevareha Adonai virish mireha. Yae Adonai palaveleha viruneca. Issa Adonai palaveleha viasemeleha shalom. Bishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom, irmãos.